Ok. Boa noite a todos e todas. Aqueles que vão assistir a gravação posteriormente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma palestra da Escola Superior de Advocacia, da UAB-MEA. Eu, juntamente com a doutora Flávia, vice-diretora, estamos promovendo uma série de palestras com o objetivo de promover a atualização e o desenvolvimento técnico profissional dos advogados e dos estagiários. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a este nosso evento. Antes de passar a palavra para a professora Flávia, que vai coordenar os trabalhos, eu queria cumprimentar o professor Rodrigo, que gentilmente aceitou contribuir com a nossa subseção, uma palestra sobre um tema muito importante. Eu, como professor de Direito Processual e advogado, sei o quanto a tutela antecipada é fundamental para a efetividade do processo, mas também é um tema que gera muita dúvida aos advogados que vão buscar esse tipo de técnica processual na prática. Então, nós vamos hoje ter a oportunidade de ouvir o processualista, de ouvir o advogado militante, de modo a compreender um pouco mais esse tema, que é muito interessante, com uma importância prática muito grande. Então, meu papel aqui não é me alongar muito, é só, como diretor, abrir esse evento com muita alegria e agradecer ao professor Rodrigo, que gentilmente aceitou o convite para palestrar, e principalmente agradecer à professora Flávia, né, que junto comigo vem tocando esse projeto, e a nossa secretária Débora, que é o nosso suporte, que está aqui nos ajudando a construir esse projeto grandioso, que é o projeto da ESA, da OAB-MEA. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante. É um espaço para que você também tire dúvidas, pode fazer perguntas pelo chat, e fica desde já o convite para que vocês curtam a nossa página no Instagram, se inscreva aqui no canal da nossa subseção, para que você tenha acesso à nossa agenda, à nossa programação, que tem muita coisa boa vindo por aqui, curso e palestra. Então, aproveitem bastante e espero que essa palestra seja muito produtiva para a sua vida profissional e para a sua vida acadêmica. Passo a palavra para a professora Flávia, que irá conduzir os trabalhos. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes, estudantes, jovens advogados. Hoje a gente vai ter uma palestra muito importante para a advocacia, né? A prática é algo que a gente precisa, está sempre estudando, se renovando, e eu tenho certeza que o professor Rodrigo vai nos ajudar, nos auxiliar muito com o tema dele. Relembro o que o professor Alexandre falou, quem tiver interessado em adquirir o certificado, tem um link lá na nossa página no Instagram, peço que vocês acessem lá e curtam e sigam o nosso canal aqui, porque eu e o professor Alexandre, nós estamos comprometidos com a advocacia e tenho certeza que todos irão aproveitar muito da programação que a gente está fazendo aí para vocês. Eu passo agora a palavra para o professor Rodrigo, um amigo querido, advogado, militante, professor, grande processualista, que vai falar de um tema bastante importante e interessante aqui para a nossa classe. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Com grande satisfação que eu estou aqui na noite de hoje para falar um pouquinho sobre um tema tão importante, a advocacia, mas não sem antes agradecer o convite feito pelo diretor da ESA e também pela vice-diretora da ESA, a professora Flávia, a professora Alexandre Catarina, que eu tenho muito carinho pela ESA. Afinal de contas, é a casa do advogado, é aqui que a gente retorna para aprender um pouquinho e para prosseguir nessa profissão que realmente eu abracei com muito amor. O tema de hoje é um tema muito importante. Acredito que para a maioria dos advogados que estão aqui e para a maioria das pessoas que nos assistem. Eu vou colocar aqui na nossa tela o tema que me coube é tutela provisória entre a urgência e a evidência. E aí eu trago um primeiro slide que, na realidade, se vocês estão vendo, é uma escada na qual consta a urgência, no meio dessa escada a evidência e a certeza. Quando o tema
recebi o convite para falar, me veio à cabeça o tema, sobretudo perpassando a vida, né? A nossa vida, na realidade, a gente fica entre as urgências e as evidências na busca de alguma certeza. E muitas vezes essa certeza não vem. Ou, juridicamente falando, ela só vem com uma decisão judicial. Então, eu observo o tema exatamente como perpassando pela vida. A vida atual, a vida que a gente leva. Então, está aí o tema entre a tutela provisória, entre urgência e a evidência. Bom, eu não tenho a pretensão aqui de dar uma verdadeira aula sobre tutela provisória, abordando toda a sistemática e todas as nuances que o tema ele traz. O objetivo, obviamente, é buscar alguns assuntos importantes nessa temática da tutela provisória para colocar aqui na nossa mesa e, eventualmente, trazer algumas indagações ou até mesmo algum esclarecimento da nossa rotina, da nossa militância. A tutela provisória, tal como concebida no Código de Processo Civil de 2015, ela se divide em tutela provisória de urgência e de evidência. A tutela de urgência, ela, portanto, ela pode ser antecipada ou satisfativa ou ainda uma tutela cautelar. E já a tutela de evidência, ela inicialmente só seria uma tutela satisfativa e, portanto, uma tutela antecipada. No entanto, eu vou, ao longo da palestra, eu vou fazer um esclarecimento sobre essa questão da evidência. Hoje, como o código foi concebido, a gente tinha isso muito firme de que a evidência ela só traria a tutela antecipada. Hoje, a gente já fala de uma outra maneira, a gente tem um setor da doutrina que vai trazendo uma outra forma de ver a tutela de evidência. Né? E como é que surgiu essa tutela, a tutela provisória no direito brasileiro? Na realidade, o CPC de 73, ele previa o processo cautelar, a tutela cautelar. E ainda que se buscasse uma tutela antecipada, o que hoje a gente tem como tutela antecipada, deveria ser feito através do processo cautelar, da tutela cautelar. Até que se parou para analisar e se observou que tutela cautelar, ela visa precatar o resultado prático do processo, ou seja, resguardar o resultado prático do processo. Isso trouxe algumas reformas no CPC. Sobretudo, a antiga tutela antecipada, do antigo artigo 273, se tem algum advogado aqui que advogou nessa época, ainda no Código 73, vai lembrar muito bem. Eu acredito que nas várias petições que os advogados fizeram naquela época, grande parte se reportava ao artigo 273, que era o artigo da tutela antecipada. E por que isso? Exatamente porque na segunda metade do século XX para cá, começou-se a observar a necessidade de trazer dispositivos que abreviassem o tempo do processo. Obviamente, o processo ele tem a questão do contraditório, tem a questão probatória, e isso não poderia ser ultrapassado. Então, pensou-se na tutela antecipada, que ela traria a abreviação da entrega daquilo que se pretendia ao final do processo a quem, eventualmente, se vislumbrasse que tivesse o direito que estava invocando. Então, eu imagino o processo, as partes do processo, autor e réu, com grandes mochilas nas costas. E uma das mochilas que o autor levava, sem a tutela antecipada, era a mochila do tempo. Era o peso que o tempo do processo levava. E com a tutela antecipada, portanto, tentou-se inverter o ônus do tempo, trazendo a possibilidade para o autor de, desde já, usufruir do direito invocado, entregando a ele o direito que ele estava invocando. O professor Alexandre Câmara, ele traz um termo muito curioso acerca desse risco do processo em não trazer, não levar ao autor o direito que, eventualmente, ele é titular desde o início. Ele fala em infrutuosidade, né? Risco de infrutuosidade do processo ou morosidade.
nada mais é que o toque, a pedra de toque da efetividade do processo. O processo deve ser efetivo. O processo ele deve ser, sobretudo, justo. Quanto a isso, eu até tinha separado um comentário mais para o meio final da palestra, mas eu resolvi fazer agora, como uma característica que é minha, né, de adiantar os assuntos que se destinam a um outro momento. Logo quando o Código de Processo veio ao lume, eu já era professor de teoria do processo e procurei, de forma muito categórica, o livro da professora Ada Pellegrini Grinover, que ela tinha com Antônio Carlos de Araújo Sintra e o Cândido Rangel Dinamarca. Só que a última edição daquele livrinho, que eu acredito que grande parte das pessoas que estão aqui dele se utilizaram, eu, por exemplo, na minha graduação me utilizei, a última edição desse livrinho apenas se referia ao código que estava nascendo. Foi o livro escrito com base no código antigo, mas referindo-se ao novo. E eu procurei, portanto, o livro da professora Ada Pellegrini baseado no Código Novo. Não encontrei. E ali me vali de outros doutrinadores, ótimos doutrinadores, mas aquele livro da professora Ada, junto com Cândido Dinamarco e com Araújo Sintra, era marcante para mim. Até que desisti de procurar. E um dia, através do Big Data, eu recebi a notícia de que a professora Ada havia publicado, já em 2016, um livrinho de 200 páginas chamado Ensaio sobre Processualidade. Ensaio sobre Processualidade, a professora Ada Pellegrini Grinover. E aí, eu comprei aquele livrinho e li. Li uma, li duas, li 3 vezes aquele livrinho e confesso que, de vez em quando, eu consulto esse livrinho. Esse livrinho, para nós do direito, principalmente do direito processual, ele é um livro fundamental. Porque ele sobretudo, traz a análise do devido processo legal à luz do processo justo. Ou seja, não basta que o processo respeite a liturgia processual trazido pelas regras do processo. O processo, ao final, precisa ser justo. Ele precisa ter um resultado justo. Então, esse livrinho ele muda o pensamento da processualística e, por isso, eu convoco a todos vocês a adquirirem ou, de alguma forma, ler o livro da professora Ada Pellegrini Grinover, que, infelizmente, nos deixou no ano seguinte. Então, acredito que tenha sido a última obra da professora Ada Pellegrini e que eu confesso que até hoje mexe comigo. A minha forma de ver o processo foi alterada completamente com aquele livrinho, professora Ada. Bom, e aí, nessa questão, só voltando aqui, nessa questão de tutela de urgência, tutela de evidência e, sobretudo, na urgência antecipada e a cautelar, a gente precisa observar que a tutela cautelar ela é diferente da tutela satisfativa. A tutela cautelar visa aprecatar o resultado prático, o resultado útil do processo. E a tutela satisfativa visa, portanto, a entrega, a fruição do direito, desde já pela parte a quem ela é concedida. Existe, obviamente, a diferença, academicamente é importante, no entanto, na vida prática, a gente precisa observar que existe entre essas duas espécies de tutela provisória a fungibilidade. Tá? E se você observar o artigo 305, se você observar o parágrafo único do artigo 305, ele fala: entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o artigo referente à tutela antecipada, que é o 303. Então, existe a fungibilidade, e você poderia me perguntar, Rodrigo, mas a fungibilidade só vai na direção quando eu faço um pedido cautelar e ele entende que a tutela tem natureza antecipada. Não. O entendimento hoje é claro que a fungibilidade é de mão dupla. Se você apresenta o pedido da tutela antecipada e, na realidade, entende-se que o pedido é de tutela cautelar, ok, o juiz pode fungir, ou seja, ele pode receber o seu pedido de tutela antecipada como pedido cautelar. Eu me recordo que, alguns anos atrás,
quando houve uma reforma no CPC para trazer essa fungibilidade, eu fui despachar uma cautelar de sustação de protesto. Fui despachar uma cautelar de sustação de protesto. E chegando lá, a juíza entendeu que o que eu estava pretendendo era uma tutela satisfativa. E falou para mim, doutor, emende a sua inicial, porque o seu pedido é satisfativo. Eu olhei para a juíza e falei assim, excelência, a minha pretensão satisfativa é a anulação do título. O que eu preciso, por enquanto, é sustar os efeitos. No entanto, a lei que alterou o CPC havia sido publicada há poucos dias desse despacho, em 2002. E eu falei para ela, hoje existe um dispositivo no CPC, alterado pela lei tal, que agora não vou me recordar o número, que traz a fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Ela me olhou, tal, disfarçou, procurou ver e realmente estava lá. E aí ela concedeu a tutela antecipada que ela tanto pretendia e não a tutela cautelar, se utilizando da fungibilidade. Então, hoje, essa discussão ela é importante até para a gente dirigir, trazer a direção processual que tem tratamento distinto, mas quanto existe a fungibilidade da qual você pode se valer, do juiz pode conceder uma, ainda que você peça essa outra. Bom, tratando essencialmente da tutela de urgência, temos os requisitos da concessão, sobretudo a probabilidade do direito e o perigo do dano. Fumus boni iuris e o perigo in mora. Acredito que seja bastante conhecido de todos aqui, probabilidade, portanto, da existência do direito e o perigo de configurar um dano caso aquela tutela de urgência não seja concedida. O tema da caução é um tema bem importante, e logo quando surgiu a tutela de urgência, o Código de Processo, que trouxe a tutela de urgência, muita gente dizia que era obrigatória a caução. A necessidade da caução em razão do perigo in mora inverso. Ou seja, ao ser concedida a tutela de urgência, haver um perigo do outro lado de dano em relação a outra parte. E aí o CPC trouxe no artigo 300, parágrafo 1º, a necessidade da caução. E aí havia um entendimento muito, muito rigoroso de que a toda tutela de urgência deveria ser concedida a caução, exigida a caução, salvo nas hipóteses em que havia deferimento de gratuidade de justiça. Bom, esse entendimento ele era, inclusive, analisado junto com outros dois. O primeiro, inclusive, dizia que somente nas hipóteses do 524 deveria ser concedida, exigida a caução. E foi dos entendimentos, portanto, que prevaleceu. Hoje nós temos no sistema as hipóteses do artigo 524, que é o artigo do cumprimento provisório de sentença. Então, a caução deve ser exigida quando a tutela provisória importar em levantamento de dinheiro, transferência de bens, alienação de propriedade ou, efetivamente, quando houver o risco de um dano grave. Então, nessas hipóteses, deve ser exigida a caução, sobretudo prevista no 524, tá? Artigo 520, inciso 4, que é o artigo do cumprimento de sentença. E, além disso, a hipótese prevista no artigo 300, parágrafo 1º, ou seja, quando houver risco de dano e a necessidade de ressarcir esse dano. Bom, isso foi trazido pelo enunciado 497 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FFPPC, né? FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. E aí, no 497, ele fala: as hipóteses de exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser definidas à luz do 524.
Então, a gente traz, portanto, o artigo 524 do CPC, como aquele que vai ilustrar as hipóteses em que a caução é exigida. Ao lado disso, ao lado das hipóteses em que se exige caução, tem as hipóteses em que se dispensa a caução. E aí a gente utiliza o 521, artigo 521.4 do CPC. Sobretudo quando se fala de crédito de natureza alimentar, situação de necessidade do credor, quando houver o agravo do artigo 1042, que é justamente o agravo que destranca eventual recurso especial ou extraordinário, quando inadmitido aqui pelo Tribunal ACOR, e da decisão e quando a decisão estiver de acordo com um precedente. Ou seja, aí não há por que se exigir caução. E isso também está no enunciado seguinte do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Desculpa, eu passei aqui. Tá? O enunciado 498. A possibilidade de dispensa de caução para a concessão de tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300, parágrafo 1º, deve ser avaliada à luz das hipóteses do artigo 521. Então, está aí o sistema de caução, que é a contracautela, que era uma das preocupações quando o Código de Processo veio ao lume. Ou seja, como tratar essa caução e, sobretudo, dos juízes, quando exigir a caução. Então, hoje a gente já tem um sistema mais ou menos maduro acerca desse entendimento. Passando para o slide seguinte, a gente ainda tem algumas questões para discutir acerca da tutela de urgência. Primeiro, ela pode ser concedida sem que a outra parte se manifeste? Pode. Tá? O juiz pode. Primeiramente, ela deve ser concedida, inaudita altera a parte, quando houver, portanto, probabilidade do direito e o risco de dano. No entanto, o juiz pode pedir uma justificação da parte que requer a tutela de urgência para se assegurar se realmente aquela urgência existe. Ele pode, inclusive, e eventualmente, designar uma audiência de justificação. Então, essa questão da tutela de urgência ser concedida sem que a outra parte se manifeste, ela é importante porque ela se afigura uma exceção ao prévio contraditório. Isso o Código traz textualmente no artigo 9º. No caso de tutela provisória, não tem contraditório? Não, o contraditório vai ter. O contraditório vai ter. Só que ele vai ficar postergado. Então, o artigo 9º traz essa possibilidade, ou seja, excetua a questão da tutela provisória quanto ao contraditório no momento em que a decisão judicial sobre a matéria. Tá? Então, ele fala, não se proferirá o artigo 9º e o artigo 10, particularmente, eu acho, um dos dois importantíssimos do Código de Processo. Eu costumo falar, aliás, em toda fala, em todo lugar que eu falo, eu costumo dizer que o Código de Processo ele está sobre um tripé. Ele está sobre um tripé. Né? Ele está sobre o contraditório, fundamentação das decisões judiciais e sobre os precedentes. Então, o contraditório, particularmente para mim, é um dos pontos que o CPC trouxe e que a gente não pode abrir mão, salvo as exceções, salvo em casos de necessidade, como é o caso da tutela de urgência que a gente está tratando. Não tem tempo de citar, não tem tempo de esperar que a outra parte se manifeste. Então, portanto, se conceda a medida pretendida e depois se abra o contraditório, mas ele precisa ocorrer. A grande verdade é que o contraditório precisa ocorrer. Tá? Então, a questão da tutela provisória, a inaudita altera a parte, sem escutar a parte contrária, sem escutar a outra parte. Isso não quer dizer que ela nunca será escutada, não, ela será escutada sim, no momento oportuno. Tá? E outra questão, não há dispensa de fundamentação. Não podemos ter aquela decisão que diz assim, presentes os requisitos, defiro. Ausentes os requisitos, indefiro. Essa decisão, ela viola consideravelmente a previsão constitucional da fundamentação das decisões judiciais.
como eu havia dito, né, o código se assenta em 3 pés. É um tripé. Fundamentação das decisões judiciais e contraditório são 2 deles, ao lado dos precedentes. Essa decisão, ainda que seja de absoluta urgência, deve ser devidamente fundamentada. A decisão deve ser fundamentada justamente para que possa a outra parte recorrer ou simplesmente se curvar a essa decisão. Por isso, ela deve ser fundamentada. O Estado democrático de direito traz essa necessidade da fundamentação das decisões judiciais. E aqui eu citei o artigo 9º e o artigo 10 como 2 principais artigos que eu acredito do Código, que se junta ao artigo 489, parágrafo 1º, que é a pedra de toque da fundamentação das decisões judiciais. Esse artigo 489, parágrafo 1º, para mim, eu acho que não tem, talvez, nenhum lugar que eu não tenha falado dele, que eu já tenha ido, ou sala de aula que eu já tenha frequentado, que não tenha falado do artigo 489, parágrafo 1º. Tá? As decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Não precisa ser uma fundamentação exaustiva, mas a gente precisa entender o raciocínio que o magistrado realizou para chegar à conclusão e à concessão ou indeferimento da medida. Outro ponto importantíssimo acerca da tutela de urgência é a irreversibilidade. Até que ponto essa irreversibilidade é importante? Porque o artigo 300, parágrafo 3º, fala: não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Interessante que eu já vi, eu nem havia cogitado de tocar no caso, mas um caso recente que eu observei é que uma juíza não concedeu o divórcio imediatamente do casal com medo da irreversibilidade, porque se ela decretasse o divórcio em tutela provisória, e se o casal se arrependesse, ela já teria prolatado a decisão, já teria, portanto, se divorciado. Ora, eu acredito que não é assim que a gente pense, né? O divórcio é um direito potestativo da parte se ela está querendo que seja decretado o divórcio, ainda que seja por tutela provisória. Mas não é o assunto aqui, só me veio o tema à cabeça sobre a questão da irreversibilidade, né? Então, ela não deve ser concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. No entanto, não é a vida prática nos mostra que essa questão da irreversibilidade ela é extremamente relativa, né? Ela é extremamente relativa. A gente deve observar como reversível aquela decisão que ainda seja provisória, ainda que proferida em caráter provisório, em tutela provisória, seja definitiva. Essa decisão realmente é irreversível. E, aliado a isso, deve-se observar se a não concessão da tutela provisória, do outro lado, né, o perículo in mora inverso também não vai ocorrer. E aí tem uma regra clara que diz o seguinte: se houver irreversibilidade recíproca, não podemos observar o artigo 300, parágrafo 3º. Teremos, portanto, que sopesar as irreversibilidades em jogo e conceder naquele momento que for mais prudente. Então, portanto, se houver irreversibilidade recíproca, não podemos, afasta o raciocínio do artigo 300, parágrafo 3º. Tá? É o caso aí dos alimentos, caso de medicamentos, ou seja, o perigo de não conceder, muitas vezes, é muito maior do que se for concedido. Então, nesse caso, não vale o raciocínio, a proibição de que aquela tutela vai ser reversível, não vou conceder. Não. O perículo in mora inverso, às vezes, é muito maior. E, por isso, fica afastada a questão da reversibilidade. Uma questão que, às vezes, a gente esquece quando peticiona, quando pede a concessão de uma tutela provisória, é a responsabilidade processual. Eu, sinceramente, não tenho visto requerimentos nesse sentido, sobre responsabilidade processual. Ou seja, a medida foi concedida, mas a sentença foi desfavorável, mas aquela tutela provisória concedida causou um dano.
Da mesma maneira em que não foi requerida a citação nos 5 dias seguintes da concessão. A tutela cessou a eficácia ou o juiz acolheu no meio do caminho a alegação de decadência ou prescrição. Então, tem que tomar cuidado, porque a responsabilidade da parte é objetiva, né? E essa questão, os danos devem ser apurados no mesmo processo em que a medida foi concedida. Deixa eu prosseguir aqui. Bom, aí eu vou para a tutela cautelar. Deixa eu só ver, tá ok? Aí eu vou para a tutela cautelar. Tutela cautelar, portanto, ela é aquela que visa precatar o resultado prático do processo. E tem algumas características, como a referibilidade. O que é isso? Ela está sempre se referindo a um processo, a precatar um processo que se refere a um direito material diverso, se pretende precatar um direito material como resultado do processo. Então, ela é referível, né? Ela se refere a um outro direito distinto do próprio direito que pretende se acautelar. Por exemplo, eu trouxe aí o exemplo do arresto de dinheiro do devedor inadimplente, né? Quando você arresta, você pede o arresto do dinheiro, pede o bloqueio de um determinado valor, o que se pretende é resguardar o resultado prático do processo, independentemente do direito de crédito existente, que pode, inclusive, não ser reconhecido como resultado do processo. Tem outra característica da temporária, né? Temporariedade. A gente costuma dizer na doutrina que a tutela antecipada é provisória, porque ela é concedida, a tutela antecipada ela é concedida para que a sentença a substitua. E a cautelar não. A cautelar, a sorte dela é acabar. Os efeitos dela acabam. Ela não se perpetua com uma decisão judicial definitiva. Ela simplesmente acaba. E é por isso que a gente chama a tutela cautelar de temporária. Ela é limitada, ela não é substituída por qualquer outra decisão. Dura o tempo que for necessário para a preservação do direito material. E extingue-se com a obtenção da tutela satisfativa, né? E vem aquele tema que eu havia me referido no início, só é cabível em caso de urgência. O CPC ele trouxe a tutela cautelar como tutela de urgência. Só seria cabível no caso de absoluta urgência. Mas hoje vem se observando tutela de evidência com caráter assecuratório, como na Lei 8429, que é a lei de improbidade, quando torna os bens indisponíveis. Ou seja, ainda que não haja absoluta necessidade de, naquele momento, tornar os bens indisponíveis, a lei traz essa possibilidade. Aliás, ela determina a indisponibilidade dos bens. Então, na realidade, ela é uma tutela de evidência, ou seja, prevista na lei em caráter assecuratório. Então, a gente já começa a observar, a estudar que a tutela cautelar, né, ela foi trazida no CPC como tutela de urgência. No entanto, existem hipóteses em que algumas determinações legais se afiguram como tutela de evidência diante da inexistência da urgência, mas com caráter extremamente assecuratório. Tá? Tem o caso dos embargos, a execução também, dos efeitos suspensivos lá dos embargos, que a gente também, em outro momento, poderia até estudar. A tutela cautelar pode ser antecedente ou incidente. E os requisitos para a concessão são os mesmos, fumus boni iuris e o periculum in mora, né, o perigo eminente da demora do processo. Bom, a eficácia da tutela cautelar, eu fiz alguma coisa aqui. Bom, a eficácia da tutela cautelar é um dado absolutamente importante para quem advoga. Porque, afinal de contas, o autor, se ele não deduzir o pedido principal no prazo legal, 30 dias, perde eficácia. Né? Se não for efetivada dentro dos 30 dias, perde eficácia. Acho que alguma coisa aconteceu aqui. O
professor Catarina me mandou um abraço. E se o juiz também, de igual forma, julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, também vai perder eficácia. Ou ainda se extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, é necessário que o artigo 309 do CPC seja lido, posto que pode importar na perda de eficácia da tutela cautelar. Bom, tutela satisfativa antecipada. E aí merece destaque o artigo 303 do CPC. Eu quando eu falo sobre esse artigo 303, me vem à cabeça imediatamente, logo quando o CPC de 2015 veio a lume, o professor Alexandre Câmara falando sobre o artigo 303, em que ele falava, exatamente a hipótese em que o advogado fará o pedido nas coxas. Né? E é nas coxas mesmo, ou seja, naquela situação de absoluta urgência. Agora, um detalhe importantíssimo que nós precisamos observar é que essa característica do artigo 303 deve ser manifestada na própria petição inicial em que se faz o pedido da tutela antecipada. O juiz, portanto, precisa saber que aquela petição será emendada no prazo mínimo de 15 dias. Que aquela petição foi feita com uma urgência, com um certo grau de urgência ou com muita urgência, que não demandou do advogado a petição, a elaboração da petição inicial com todos os detalhes que precisavam ter. Então, essa faculdade que traz o artigo 303, daquela petição de urgência, daquela petição feita apenas com breves referências ao pedido final, breves referências à exposição da lide, mas calcada na situação de absoluta urgência, vai ser emendada. O juiz precisa saber disso. E ela deve ser editada no prazo mínimo de 15 dias, né? Ou seja, no prazo de 15 dias ou em outro prazo maior que seja concedido ao advogado. E se não for aditada, o processo será extinto. O processo vai ser extinto. E aí, isso tem, logicamente, consequências graves na estabilização da tutela antecipada, que eu já adianto o assunto seguinte. Então, a partir do momento em que é concedida a tutela antecipada antecedente, de acordo com o artigo 303, no caso de absoluta urgência, o advogado precisa realizar o aditamento da petição inicial. E a partir desse aditamento, o processo vai seguir o procedimento comum. Vai haver a citação, vai haver a designação de uma audiência de conciliação, se não houver conciliação, vai haver o prazo para contestação, e assim sucessivamente. E o tema da estabilização da tutela, que ocorre exatamente na hipótese do artigo 303, é um tema ainda bastante discutido. Bastante discutido. O professor Alexandre Catarina escreveu sobre o assunto, tem vários doutrinadores que escrevem sobre o assunto. Para se ter uma ideia, se você pegar dois doutrinadores famosíssimos, aos quais eu me utilizo para preparar as minhas apresentações, os meus trabalhos acadêmicos, as minhas aulas, o professor Alexandre Freitas Câmara e o professor Fred Didier, apesar de serem muito amigos, eles divergem consideravelmente sobre os temas afeitos à estabilização da tutela antecipada. Para se ter ideia, temos a questão, o artigo 304 fala que a tutela estabiliza no caso se não houver recurso. E aí o professor Alexandre Freitas Câmara fala, o recurso aí é recurso, é o agravo de instrumento. Se não for interposto o agravo de instrumento, ela vai estabilizar. E aí você pega a leitura do professor Fred Didier e ele fala, não, o recurso aí é qualquer forma de impugnação da decisão judicial. Inclusive, se a contestação for apresentada antes do prazo legal. Bom, o fato é que
o STJ já adotou as duas correntes. Tem precedente de um lado e tem precedente do outro. De forma que hoje eu não consigo dizer aqui qual é o regime do recurso a ser interposto, do termo recurso a ser interposto. Eu sempre costumo dizer que eu tendo a concordar com o professor Alexandre Câmara nesse sentido. Mas eu acredito que a maior parte da doutrina vá no sentido da apresentação da impugnação, de qualquer impugnação a respeito da decisão proferida. E o interessante que o professor Fred Didier fala em generalização da técnica monitória. Generalização da técnica monitória. A técnica monitória, ela é exatamente, está lá no artigo 700, que abrevia o procedimento comum e instaura uma execução. Então, você tem um procedimento especial que abrevia o procedimento comum e a técnica monitória, a ação monitória, particularmente a ação monitória, ela parece muito com o procedimento comum, mas parece muito com a execução. Em determinado momento, vira essa chave, né, do procedimento comum nela, vira essa chave, e ela vira um cumprimento de sentença, ela vira ali uma execução. E a estabilização da tutela antecipada, quando o professor Fred fala em generalização da técnica monitória, é justamente por isso. Ou seja, começa-se a conhecer de um direito e, a partir dali, instaura-se a estabilização do processo. Não se discute mais, porque chegou-se a uma conclusão, ou porque o autor não quer mais continuar, porque já se satisfez com a tutela provisória, e o réu também não quer mais discutir, porque é o suficiente, ele não quer mais discutir sobre a matéria. Sobretudo porque discussão processual gera ônus de sucumbência, gera despesa com o próprio advogado. Gera essa questão da estabilização da tutela provisória, eu não vou me aprofundar nas questões dos prazos, né? Porque há uma verdadeira questão matemática sobre as possibilidades de acontecimento. Se o atestamento da petição inicial, lá do artigo 303, não for apresentado, estabiliza ou não estabiliza, né? Fica uma discussão gigante sobre o assunto, e aqui eu vou me dar o direito de abreviar essa discussão fazendo duas recomendações. Se eu sou advogado do autor, eu preciso, quando elaborar o meu pedido, de dizer que eu quero me valer da estabilização. E se eu for advogado do réu e não quiser a estabilização, eu preciso interpor o agravo de instrumento. Eu evitaria, logicamente, sem prejuízo da discussão doutrinária, mas para que não houvesse nenhum dano processual à parte, eu adotaria as duas possibilidades. Se eu sou autor, eu vou dizer na minha petição que gostaria de me valer do artigo 304. E se eu sou réu e não quero me valer do artigo 304, eu tenho que interpor o agravo de instrumento. Que aí eu evitaria qualquer dano à parte, caso o entendimento fosse contrário, né, ou de uma corrente ou de outra. E uma questão que nos traz à cabeça, quando a gente fala em estabilização da tutela antecipada, cabe negócio jurídico processual sobre a estabilização? Ou seja, eu posso eventualmente, num contrato anterior à propositura da ação, estabelecer uma cláusula dizendo que, caso haja pedido de tutela antecipada, essa tutela, a outra parte abre mão do recurso, eventualmente cabível, e que, portanto, essa tutela antecipada deveria estabilizar o processo seria extinto. É uma questão tormentosa e que, com relação a esse tema, negócio jurídico processual, eu acredito que é inteiramente cabível um negócio jurídico processual trazendo a possibilidade da estabilização da tutela antecipada. Tá? E aí, ainda, o professor Fred Didier, ele faz uma provocação
no livro dele, ele fala assim, pode ser concedida parcialmente, a tutela pode ser concedida parcialmente e mesmo assim estabiliza. Deixa eu ver se eu conseguir me fazer entender. Faz um pedido de tutela provisória, essa tutela provisória ela é concedida parcialmente, e a pergunta é, mesmo assim, há possibilidade de estabilização? O professor Fred Dier, ele fala o seguinte, a tutela pode ser estabilizada e prossegue-se o processo em relação ao que está sendo discutido. Eu trouxe, inclusive, aqui para a gente o texto no qual ele faz essa afirmação. E eu, se tiver oportunidade, vou me aprofundar sobre o tema, mas eu acredito que vá de encontro ao próprio artigo 304, que fala da extinção, 304, que falou da extinção do processo no caso da estabilização. Ou seja, o processo é extinto, a discussão paralisa. Né? No entanto, o professor Fred Dier fala que, em relação aos demais, às demais discussões desse processo, o processo prossegue. Né? Então, está aí uma grande dúvida que eu tenho, porque eu ouso seguir o regramento da lei, que é pela extinção do processo. No entanto, o professor Fred fala que ela estabiliza em relação à parte concedida e continua em relação ao restante. É um detalhe curioso. Eu, particularmente, tenho isso como bastante curioso. Bom, e ela estabiliza. Agora, tem prazo sobre a possibilidade de rever, reformar ou invalidar essa decisão por 2 anos. Você pode desarquivar esse processo, você pode desarquivar e pretender, em outra demanda, a reforma, a revisão ou a invalidação da decisão, chamando atenção para o fato de que ela não forma coisa julgada. Tá? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje, um pouquinho, algumas reflexões sobre tutela provisória. O tema é bastante rico, mas eu acho que aqui nos coube pensar alguns elementos de discussão, até para que sejam trazidos numa próxima oportunidade. Deixo aqui meus contatos e fico disponível aí para eventuais perguntas. Oi, professor Rodrigo. Foi incrível, muito obrigada. A gente teve uma pergunta, mas antes da pergunta, em primeiro lugar, eu queria registrar a presença da nossa presidenta, Graça Barradas. Ela acompanhou a palestra. Então, presidenta, obrigada pela presença. Queria te fazer os cumprimentos do professor Alexandre Catarina, que precisou se ausentar, mas que agradeceu muito a sua presença. Ele gostou muito, ele é um processualista e vocês se reconhecem muito facilmente, né? E aí a gente teve uma pergunta do doutor Pedro, que coincidentemente, assim que ele fez a pergunta, eu acredito que você tenha respondido, mas eu vou registrar a pergunta dele. Ele pergunta que se a partir da concessão da tutela pelo artigo 300, né, ele pode demandar no mesmo processo pedindo danos morais. Eu imagino que ele tenha perguntado sobre a emenda, que é um requisito desse procedimento. Então, eu queria que você repetisse um pouquinho mais sobre a emenda em caso de deferimento e indeferimento. Isso, na realidade, eu acho que a pergunta dele pode ser, eu posso responder a pergunta de 2 maneiras, né? Esses danos morais, eles podem estar ligados à eventual concessão de uma tutela provisória que perdeu, por algum motivo, eficácia, ou foi, inclusive, revogada através de uma sentença, e aí, no próprio processo, pode ser apurado o dano eventualmente causado por aquela tutela. Agora, com relação à emenda lá do artigo 303, ou seja, a tutela é concedida quando naquela situação de urgência, e o advogado fala, olha, eu vou emendar a petição inicial, acredito que você possa, sim, incluir outros pedidos, até porque a parte não está citada.
né, a parte ré não está citada. Nesse momento, desses 15 dias, né, provavelmente a parte não foi citada. Então, você adita a petição inicial para incluir, emendar no que for necessário. Não sei se eu consegui trazer a resposta para a pergunta do doutor Pedro. Eu acredito que sim. Ele não se manifestou novamente, eu imagino que sim. Ele está agradecendo. Obrigada. Queria encerrar dizendo que você está convidado para falar sobre o tema estabilidade, né? Que eu acho que é algo muito extenso, muito complexo e que merece mais um encontro. Eu acho importante porque nós, enquanto advogados, precisamos saber como agir, independentemente de que lado estejamos, né? Então, acho muito importante a gente saber dessa técnica, estando pelo autor ou estando pelo réu. E eu acho que vale muito a gente ter um próximo encontro. Então, desde já... Com certeza. Pode falar. Pode falar. Desculpa. Já deixo o convite e tenho certeza que posso estar aqui falando em nome do professor Alexandre Catarino. Eu agradeço imensamente o convite já aceito desde já. E tem 2 temas que realmente, um deles eu nem toquei, né? Mas a estabilização da tutela provisória é um tema absolutamente importante que incomoda a vida prática, né? Quando eu me valho dela, quando eu posso me valer dela, né? E tem uma matemática, como eu coloquei, de probabilidades que podem surgir no caso da estabilização da tutela provisória. E tem um tema que eu também não toquei aqui, que é um tema delicadíssimo, que é a tutela provisória quando envolve a fazenda pública. Acho que também isso desafia um encontro específico para tratar uns 40, 45 minutos para tratar do tema. Convite aceito. Fico muito satisfeito com a presença de estar na ESA, né? A casa que o advogado volta para aprender, essa que é a grande verdade. Né? Então, fico muito feliz de estar aqui, sobretudo na subseção MEIA, que é a minha subseção, que é a nossa subseção. Né? Então, estou muito, muito feliz de ter falado algumas palavras para os advogados aqui da subseção e também das outras subseções, mas estando aqui na ESA da subseção MEIA. Gostaria de registrar também que, apesar de estarmos na ESA, MEIA, né, e nós sermos advogados aqui dessa subseção, nós lecionamos fora dela e tem alunos nossos participando. Então, alunos da Flávia e do Rodrigo, muito obrigada pela presença de vocês, viu? É importante para a gente. Muito legal. Agradeço a presença de todos, sobretudo os nossos alunos, né? Então, saúdo a presença da presidente da subseção, agradeço imensamente a presença, né, e a oportunidade de estar aqui com a gente e de me escutar um pouquinho. Com certeza, ela ficou satisfeita com o que ouviu e a gente agradece a presença dela mais uma vez. Boa noite a todos e todas e a gente se vê no próximo encontro. Quem esteve presente e quiser adquirir o certificado da palestra para Horas PAC, Horas Hack, busque o link na bio do Instagram da ESA Meyer, que vocês podem adquirir esse certificado, tá? E para quem não conseguiu assistir depois essa aula, né, que foi uma grande aula, vai ficar gravada lá no canal do YouTube da OAB Meyer, ok? Boa noite a todos e todas e aí, até o próximo encontro. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau.